Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bom com vocês? Então, gente, eu sou o professor Laércio Miranda, de língua inglesa. Aqui, né, eu tô com Veras. Vem junto, bora? Então, galera, em alguns momentos nós falamos sobre a relação do texto, da estrutura gramatical aplicada ao texto, como é que vocês vão analisar as questões, os tipos de questões, né, que caem na prova de língua inglesa, na prova do Enem, seja parte de letra musical, uma parte de um poema, um cartoon, uma questão que tem uma linguagem verbal e não verbal junto, ou seja, uma imagem com uma frase, e textos, né? No caso do texto, geralmente um artigo científico, ou uma biografia, ou um aspecto cultural. Lembrando que o aspecto cultural tem caído muito nos últimos anos, tá? Então, não acho estranho se cair alguma coisa falando sobre a crise de 29, se cair alguma coisa falando sobre a bolha imobiliária, se alguém alguma coisa falando sobre algum contexto marcante dentro do aspecto cultural norte-americano e inglês, ok? Falamos também sobre outros aspectos estruturais e hoje nós vamos falar sobre um aspecto que pode estar em absolutamente tudo que se resume dentro da língua inglesa, tá, gente? Que são os modal verbs. Modal verbs ou verbos modais, tá? São verbos auxiliares e cada um desses verbos modais, a gente vai ter uma função específica. Vamos relembrar isso então? Vem aqui na tela comigo. Aê! Então, gente, ó. Modal verbs. Como eu falei para vocês, modal verbs são verbos auxiliares. Eles auxiliam, cada verbo modal tem uma função específica, tá? Dentro desses verbos modais, obviamente tem alguns que são mais usuais e outros menos. Lécio, como é que eu vou ter que tomar cuidado em relação dos modal verbs? Galera, vai estar no seu texto, vai estar na sua letra musical, vai estar no seu poema, vai estar na sua linguagem verbal ou não verbal, vai estar no seu cartoon. Modal verbs, galera, é quase que algo que é obrigatório em quase tudo em inglês, tá? Por exemplo, vocês conhecem o can. O can trabalha uma relação de uma capacidade, habilidade, né, no presente. Por exemplo, I can speak 4 languages. Ou seja, então quando eu falo I can speak 4 languages, estou falando que eu posso falar 4 línguas. Esse eu posso é um poder de capacidade ou habilidade, ou seja, é algo que eu nasci com ela ou eu absorvi com o passar do tempo. E preste atenção, tá, gente? Que o verbo modal sempre vai vir entre o sujeito e o verbo de ação. Verbo de ação, sujeito. O verbo modal vem entre os dois. Obviamente que quando eu estiver falando em frases afirmativas, tá? Que é o grande momento. Tá bom? A forma negativa do can seria can't ou cannot. Cannot com N junto, tá? Os dois N juntos, tá bom? Se vocês virem cannot com o not separado, tá errado. Could, que é outro verbo modal extremamente utilizado, tá, gente? Então, cuidado, até porque o could, na grande maioria das vezes, ele é o passado do can. O could, ele também serve para falar sobre capacidade ou habilidade, só que no passado. Só que isso, gente, só vai ser aplicado, e só vai ser capacidade e habilidade no passado, galera, quando a frase estiver na forma afirmativa e negativa. Porque o could na forma interrogativa, ele é presente. Então, vamos lá. Se eu falo, I could, sei lá, play soccer very well when I was younger. Ó, esse when I was young é simple past, tá? Eu podia jogar futebol muito bem quando eu era mais jovem. Galera, quando eu falo, deixa eu arrumar esse young aqui que ficou horrível. Younger.
Ou seja, quando eu falo I could play soccer very well when I was younger, eu podia jogar futebol muito bem quando eu era mais jovem, supõe-se que agora eu não posso mais. Supõe-se que agora eu não tenho mais essa habilidade, essa capacidade. Ok? Eu vou colocar aqui o could na forma interrogativa para vocês verem como é que ele fica. Na forma interrogativa, porque o could na forma interrogativa ele fica igual ao... Ele fica no simple present, tá? Could you... could you do me a favor? Você poderia me fazer um favor? Galera, quando eu falo você poderia me fazer um favor, o could na forma interrogativa, como vocês podem ver, ele está indicando uma relação de presente, de agora. Tá bom? É só lembrar disso. Outro verbo modal, galera, que é extremamente utilizado, tá? Nós vamos falar sobre alguns, não dá para falar sobre todos, mas que tem uma usabilidade muito grande. Tá bom, gente? Vamos lá. Cuidado com o should. O should estabelece um conselho, um aviso, um conselho, um aviso ou uma dica. No final da história é tudo a mesma coisa, tá, gente? Conselho, aviso, a dica. Cuidado, porque ele tem um significado de deveria. Então, muita gente quando vê o could, achando o should, perdão, fala assim, o should deveria, então eu trabalho uma obrigação. Tá? O should estabelece um conselho, uma dica. Então, se eu chego para vocês e falo, you should study harder, ou seja, você deveria estudar mais, eu estou te dando uma dica. Ou seja, é um conselho. Agora, se você vai fazer ou não, a história é outra. Tá? E, gente, should, ou na forma negativa, shouldn't, continua sendo um conselho. Tá? Só com um conselho no sentido negativo, mas continua sendo um conselho. Ok? E aí, nós temos talvez, juntamente com can, o segundo verbo modal mais usual que nós temos em inglês, que é o must. O must, gente, ele trabalha uma obrigação, tá? Ele estabelece um aspecto de uma obrigação, um dever. Então, gente, temos que tomar um certo cuidado com o must, tá? Porque ele estabelece algo muito mais forte, muito mais enfático, tá bom? Então, quando eu falo para vocês o seguinte, David must do his homework. Eu estou falando que o David deve fazer o seu dever de casa. Ou seja, é uma obrigação. Ou seja, se ele não fizer, ele vai ter problemas. Tá? Então, o must estabelece uma relação de um dever, uma obrigação. Tá? Cuidado, gente, porque eu posso substituir o must pelo have to. Ok? Must e have to, quando estiver falando sobre um aspecto de uma obrigação ou de um dever, faz o mesmo papel. Tá? Só que como o David aqui é a terceira pessoa de singular, então eu não uso have to, eu uso has to. Tá? Simple present. David has to do his homework. O David tem que fazer o seu dever de casa. Percebam que ele faz praticamente a mesma situação. Só que o must ele é mais enfático. Olhem só. David must do his homework. O David deve fazer o seu dever de casa. David has to do his homework. O David tem que fazer o seu dever de casa. O final da história, gente, é a mesma coisa. Mas o must ele é mais enfático do que o have to. Ok? Galera, preste muita atenção nesses 4 verbos modais. Temos outros, como é o caso do may e do might. Como é o caso do would. Mas esses são menos usuais um pouco, tá? Dentro da relação dos aspectos textuais. O uso do can e o uso do must são muito utilizáveis. O should e o could também são bem utilizados, menos um pouco do can e must. Quando você estiver fazendo a leitura do seu texto, do seu cartoon, que seja, né, da sua letra musical, percebam que can, must estarão
praticamente em tudo quanto é lugar, tá? O should, extremamente usual. E o could, lembre-se, que o could é o passado do que em frases afirmativas e negativas. Na forma interrogativa, o could ele é presente. É uma forma de ser mais polido, mais educado do que o que na forma interrogativa. Ok? Galera, espero que tenha gostado, espero que tenha valido a pena. Um grande beijo no coração de vocês e tamo junto. Valeu, turma!